Bendito seja o nome do Senhor. Nesta manhã maravilhosa, nós queremos compartilhar da palavra de Deus ao meu, ao teu, ao nosso coração. Abre a palavra de Deus, nós iremos estudar hoje. Como a nossa lição, os jovens é diferente dos adultos, então a gente trouxe um estudo bíblico voltado para o livro de Abacuque. Abre aí a palavra de Deus no profeta Abacuque. Para a gente é uma alegria muito grande estar aqui compartilhando da palavra de Deus a você, querido ouvinte da palavra de Deus, e aos membros congregados da igreja congregacional do Totó, e também lá do loteamento Monte Verde, que está ligado na rádio. Uns estão ligados na rádio, e todos na comunidade aqui do Totó, que está ligado na rádio Dimensão FM. Receba a palavra de Deus nesta manhã maravilhosa. Nós queremos estudar a palavra de Deus no livro de Abacuque, livro do profeta Abacuque. Vamos ler. Capítulo 1 de Abacuque. Sentença revelada ao profeta Abacuque. Até quando, Senhor, clamarei eu e tu não me escutarás? Gritar-te-ei violência e não salvarás. Porque me mostra a iniquidade e faz-me ver a opressão. Pois a destruição e a violência estão diante de mim, há contendas e o litígio se suscita. Por esta causa a lei se afrouxa e a justiça nunca se manifesta, porque o perverso cerca o justo e a justiça é distorcida. Resposta de Deus, verso 5. Vede entre as nações, olhai, maravilhai-vos e desvaneceis, porque realizo em vossos dias obra tal que vos não creeis quando vos for contada. Pois eis que suscito os caldeus, ou seja, os babilônicos, nação amarga, impiedosa, que marcha pela largura da terra para apoderar-se de moradas que não são suas. Eles são pavorosos e terríveis, e criam eles mesmos o seu direito e a sua dignidade. Os seus cavalos são mais ligeiros do que os leopardos, mais ferozes do que os lobos. Ao anoitecer são os seus cavaleiros que se espalham por toda parte. Sim, os seus cavaleiros chegam de longe, voam como águia, que se precipita a devorar. Eles todos vêm para fazer violência. O seu rosto suspira por seguir avante. Eles reúnem os cativos como areia. Eles escarnecem dos reis. Os príncipes são objeto do seu riso. Ria-se de todas as fortalezas, porque amontoando terra as tomam. Então passam como passa o vento e seguem. Fazem-se culpados estes cujo poder é o seu Deus. Abacuque agora vai questionar a Deus. Verso 12. Não és tu desde a eternidade o Senhor, meu Deus? O meu santo, não morreremos. O Senhor, ó Senhor, para executar juízo puseste aquele povo. Tu, ó rocha, o fundaste para servir de disciplina. Tu és tão puro de olhos que não pode ver o mal, e a opressão não podes contemplar. Porque, pois, tolera os que procedem perfidiamente, e te calas quando o perverso devora aquele que é mais justo do que eles? Porque fazes os homens como os peixes do mar, como os répteis, que não tem que os governe. A todos levam o inimigo como anzol, pesca-o de arrastão, e os ajunta na sua rede, varredora. Por isso ele se alegra e se regozija. Por isso oferece sacrifício à sua rede e queima incenso à sua varredura. Porque por ela enriqueceu a sua porção e tem gordura a sua comida. Acaso continuará por isso esvaziando a sua rede e matando sem impiedade os povos? Abacuque vai para a oração. Joga a queixa dele a Deus.
Por-me-ei na minha torre de vigia, colocar-me-ei sobre a fortaleza. Vigiarei para ver o que Deus me dirá, e a que resposta eu terei à minha queixa. O Senhor me respondeu e disse: escreve a visão, grava sobre tábua, para que a possa ler até quem passar correndo. Porque a visão ainda está para se cumprir, para cumprir-se no tempo determinado. Mas se apressa para o fim, não falhará. Se tardar, espera, porque certamente virá, não tardará. Eis o soberbo, sua alma não é reta nele, mas o justo viverá pela sua fé. Mas o justo viverá pela sua fé. Obrigado, Senhor, pela tua palavra. Enche os nossos corações com ela. Queremos estudar, Senhor, a tua palavra nesta manhã, ó Deus, sobre, Senhor, o profeta Abacuque. Os questionamentos dele contigo, Senhor. E as tuas respostas, Abacuque. Esses questionamentos também, Senhor, atingem a nossa alma nesses dias que estamos vivendo. Ó Deus, mas tu tem resposta para nós nesta manhã. Bendito seja o teu nome, Senhor. Abençoa cada ouvinte. No nome de Jesus. Amém. Queridos ouvintes da palavra de Deus, nós queremos neste momento trazer para você a revelação de Deus que Deus trouxe a Abacuque. O livro de Abacuque é um livro muito atual. Foi escrito há 2.500 anos atrás. E ainda está de pé. É a palavra de Deus e vai continuar de pé, trazendo para nós lições, trazendo para nós revelação da parte de Deus. Sabemos que a sua mensagem se deu aproximadamente em 2.500 anos atrás. O tempo muda, mas o homem continua o mesmo. O homem continua o mesmo no seu pecado. O pecado apenas mudou de embalagem, mas continua o mesmo pecado que outrora os homens praticavam, continua porque o homem é pecador. As mesmas ambições. Abacuque profetiza no tempo em que a sua nação, o seu reino, o reino de Judá, foi tomada pelo Império Caldeu, o Império Babilônico. Nos dias, Abacuque era contemporâneo de Jeremias. A nação retardou o arrependimento, a nação de Judá, e não aprendeu com os erros dos seus irmãos do reino do norte, que foram levados para o cativeiro assírio em 722 a.C. Nada sabemos da família de Abacuque, da sua procedência e da posição social que ele ocupava. Seu nome é citado 2 vezes, e apenas no seu próprio livro, Abacuque capítulo 1, verso 1, e Abacuque capítulo 3, verso 1. Embora sua mensagem tenha tido grande repercussão no Velho Testamento e no Novo Testamento, o nome Abacuque tem um significado muito interessante. Significa abraçar, segundo alguns estudiosos. Lutero chamava de Abacuque um abraçador, ou aquele que abraça. Abacuque realmente abraçou a dor do seu povo. Abacuque abraçou realmente as palavras do Senhor. Abacuque continua aqui nos nossos dias, intercedendo, clamando, né? E muitas vezes também questionando a Deus. Mas, ao ler a palavra de Deus, nós nos tornamos Abacuque muitas vezes. Nós nos tornamos ouvinte da palavra de Deus. E quando a praticamos, nos tornamos também um Abacuque. O tempo de Abacuque, que tempo Abacuque profetizou? Qual foi o ano que Abacuque profetizou? Em que situação ele profetizou? Abacuque profetizou no período do reino de Judá. Os reinos foram divididos. Reino do norte e reino do sul. Reino do sul, a capital era Jerusalém. Reino do norte, a capital era Samaria. A tribo de Judá ficou no reino do sul. Por isso que é chamado Judá. Então, ele profetizou no final do período do reino de Judá. Abacuque era contemporâneo. Abacuque era contemporâneo de
Jeremias, que profetizou a ida do povo ao cativeiro babilônico. O cativeiro babilônico durou 70 anos, conforme profetizado Jeremias. Então, nesse período, no final, quando já ia entrar no cativeiro, quando Jeremias já está no final profetizando, Abacuque surge. O reino do norte, ele foi vencido, destruído, levado para o cativeiro pela Síria. O reino do sul, conhecido como Judá, foi levado para o cativeiro babilônico. O cenário, vamos pensar agora no cenário político nos tempos de Abacuque. O mapa político das grandes potências mundiais estava mudando rapidamente. Naquele tempo havia 3 potências: a Síria, os caldeus, que eram os babilônicos, e o Egito. 3 potências mundiais. A Síria foi derrotada pela Babilônia em 612 a.C. O Egito também foi derrotado. O Egito, levantou-se o faraó Neco e ele cortou todo o norte para enfrentar a Babilônia. E foi uma grande guerra e eles perderam para a Babilônia. E aí a Babilônia se tornou o maior império já visto na humanidade. O rei Nabucodonosor. Você vai ver isso no livro de Daniel. Qual era a situação religiosa que Abacuque enfrentou naqueles dias? Quando Josias foi um dos maiores reis de Israel, a Bíblia diz que Josias foi colocado no trono com 8 anos de idade. Com 18 anos rasga suas vestes, encontra o livro que estava escondido, o livro da lei, rasga suas vestes. A Bíblia diz que Josias se converteu ao Senhor de todo o seu coração. Nunca houve um rei semelhante a Josias, e nunca haverá um rei semelhante a ele, nem houve e nunca há de aparecer um homem que se converteu ao Senhor de todo o seu coração. Ele fez várias reformas, reforma política, social, religiosa, mas as reformas dele não foram suficientes e não atingiu aquilo que era esperado certamente por ele. Então, um dos filósofos, Stanley Ellis, ele disse que a reforma de Josias terminou bruscamente com a sua morte em 509 a.C. E as sementes da corrupção plantada por Manassés frutificaram, o rei Manassés, com rapidez sob o reinado de Joaquim. Nos dias em que Abacuque está profetizando, é o reinado de Joaquim. Então Jeremias denuncia a idolatria no templo, a adoração ao sol, à lua, a adoração a Camões, a Astarote, a ídolos. Ele denuncia fortemente. Jeremias, está isso tudo relatado no livro de Jeremias. Jeremias profetiza também que Deus ia punir a nação de Israel, ia levantar uma nação que vinha do norte. Você vê isso no capítulo 1 de Jeremias, quando Deus chama Jeremias. E quem vê Jeremias, vê uma panela fervendo, né? E aí Deus revela o que significa. Depois Deus levanta Jeremias, e Jeremias anda na cidade com um jugo nas costas. E Jeremias vai andar com um jugo nas costas. E ele profetiza assim: o Senhor colocará um jugo sobre o povo de Israel por causa do pecado. Jeremias chora e clama por várias vezes. E Deus diz a Jeremias: Jeremias, não adianta você chorar. Não adianta você clamar. Ainda que Moisés e Samuel se colocassem diante de mim, eu não pouparia este povo, levarei ele para o cativeiro. E Deus levantou a nação do norte, levantou os caldeus para vir ser instrumento de juízo contra Israel por causa da sua profanação no templo, por causa da sua desobediência. Chega o ponto que Jeremias diz assim, que o pecado do povo de Israel era o pecado semelhante ao ponteiro de um diamante. Diamante é o elemento mais resistente, mais duro da natureza, ou seja, uma dureza de coração, um povo insensível. Jeremias, no capítulo 18, sofre, Pazu bate na boca de Jeremias. Jeremias sofre ali, Jeremias profetiza a morte de Pazu. Jeremias era jogado no calabouço. Quem tira ele lá dentro é Baruque. Jeremias foi um pregador,
um profeta que intercedeu pelo seu povo, profetizou o pecado do povo. O povo estava obstinado, duro de coração. Não é diferente dos dias de hoje. Deus está permitindo que esse vírus seja um instrumento de juízo para todas as nações. Porque todas as nações têm prevaricado contra Deus. Não têm honrado. Têm brincado com Deus. Brinque com todo mundo, mas não brinquem com Deus. Com Deus não, você não pode escarnecer do Senhor. A palavra de Deus é fiel. Está vários textos na Bíblia que diz de Deus não se escarnece. Aquilo que o homem plantar, ele vai colher. Está chegando a conta agora para todas as nações da abominação que elas têm cometido com o Senhor. Se nós fôssemos agora fazer uma relação, daqui a pouco eu vou passar essa relação, dos pecados que as nações têm cometido contra Deus, é coisa de ficar espantado. E os céus, Deus está agora punindo. Mas Ele pune para que haja arrependimento. Ele pune para que haja convenção. Ele pune para que haja reconhecimento. O povo de Israel não reconheceu. Foi para o cativeiro, não se arrependeu. Foi para o cativeiro 70 anos. Nenhuma nação se levante contra Deus. Porque quem é o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, é aquele que está sentado no trono e governa sobre os Estados Unidos, governa sobre o Brasil, tudo é dele. Ele diz no Salmo 24 que a terra e todos os habitantes dela é dele. Amém. Ele disse também a Jó: quem pode se levantar contra mim, se erguer e ficar em pé? Então, queridos, a situação religiosa era essa. Então, Abacuque, ele vai aparecer nesse cenário. Jeremias denunciou a idolatria do povo de Judá, sua insensibilidade a Deus, sua dureza de coração. Jeremias profetizou o juízo de Deus sobre Judá. Jeremias 22, de 13 até 19, você vai encontrar uma parte. Mas o livro todo de Jeremias é uma proclamação, uma chamada para o povo de Judá se arrepender. E a igreja tem feito isso nesses últimos dias. Tem proclamado as nações, os povos, a voltar-se para Deus, a buscar a Deus, a reconhecer Deus como Senhor e aquele que comanda todas as coisas. Eu fico triste, muito triste, quando eu vi que o presidente Bolsonaro, ao ganhar, e houve aquela oração, algo que ninguém viu, uma oração que aquele senador Malta fez. E quando ele fez aquela oração, depois que ele fez essa oração, a Rede Globo, esse lixo da Rede Globo, o que foi que ela fez? Ela questionou por que oraram. Já começou mal, em outras palavras, orando a Deus. Uma nação que não tem Deus, que não coloca Deus no seu coração, no seu plano diretivo, está fadada à falência. E a nossa nação, ela é cristã. Nossa nação é cristã. E por que rejeitar uma oração? Eu não estou lembrado agora qual foi a repórter que questionou, mas é muito famosa ela. E houve até, e ela nasceu no Evangelho. Depois teve uma carta aberta de um pastor para ela, amigo da família. Então, querido, o pensamento dessas pessoas, principalmente algumas autoridades e pessoas que galgam posição, é esse. De que se não pode colocar Deus, Deus tem que estar presente na questão social, na questão política, na questão religiosa. Deus é o Deus de toda a terra. Ele é o Senhor. Então, a situação de Israel, aliás, de Judá, era essa.
Em resposta, Deus pune o seu povo. Agora que a gente já está centralizado na história, na política dos dias de Abacuque, agora vamos ver o livro de Abacuque. O livro de Abacuque é dividido em 3 partes. A primeira divisão, a primeira parte, eu tenho chamado de dilema do profeta, do dilema do profeta. Olha só o dilema do profeta. Sentença revelada ao profeta Abacuque. Deus revela uma sentença para os caldeus. E revela uma sentença para Judá. Ele não aceita a sentença de Judá. Ele questiona Deus. Certamente alguém tem questionado a Deus. Por que Deus não evitou que esse coronavírus, o Covid-19, não entrasse no Brasil, não atingisse esse patamar tão grande que está atingindo entre as nações? Claro que Deus tinha poder para evitar, para neutralizar isso. Mas como eu vos disse, um instrumento de juízo para que as pessoas olhem para cima e saibam que aqui a terra tem um dono. E esse dono é o Senhor do céu e da terra. É o Todo-Poderoso. E que ninguém pode brincar com o Todo-Poderoso. Deve reverenciar, temer, honrar e adorá-lo. Glórias. Então o livro de Abacuque começa assim, o dilema de Abacuque. Qual o dilema de Abacuque? Ele diz, por que o mal prevalece? Por que da demora de Deus? Sua oração não era respondida com urgência, não foi respondida com urgência. Houve um silêncio de Deus. Por que Deus está silenciando? Eu grito, e tu não escuta. Olha o que ele diz aqui. Porque me mostra a iniquidade, me faz ver a opressão. Pois destruição e violência estão diante de mim. A contenda, litígio. Por causa da lei, a lei se afrouxa e a justiça não se manifesta. Porque o perverso cerca o justo e justiça distorcida. Verso 2, até quando, Senhor? Ele vinha clamando, até quando, Senhor? Clamarei eu e tu não me escutarás. Viu o silêncio de Deus. Gritarei violência e não salvarás. Ele estava vendo Deus punindo a nação de Judá. Esse era o dilema do profeta. Assim também é o dilema de muita gente. Até quando, Senhor? A minha oração não está sendo respondida. Eu estou vendo a injustiça. Eu estou vendo o mal prevalecer. Até quando, Senhor? Até quando? Há um silêncio. E realmente o silêncio de Deus incomoda a gente. Mas Deus fala a Abacuque. Então vem a resposta de Deus a Abacuque. A partir do verso 5 em diante, Deus fala a Abacuque. Qual o seu plano? Por que ele estava fazendo isso? A resposta de Deus deixou o profeta mais alarmado, esmagado. Porque Deus diz a Abacuque, eu estou levantando uma nação. E ela é impiedosa, verso 6, são os caldeus. Eu suscito uma nação para como instrumento de juízo, porque este povo me desonrou, porque esse povo profanou o meu nome, porque esse povo andou em caminhos que me desagradavam, porque esse povo não me honrou, não me adorou, prevaricou. Deus disse a Abacuque que os caldeus, sanguinário, truculento, expansionista, estava vindo contra Judá. Presta atenção, não foram os caldeus que vieram contra Jerusalém, foi Deus que trouxe eles. Deus é soberano. Deus levantou como instrumento de juízo. A chegada do invasor não foi apenas um fenômeno político, mas uma ação da mão soberana de Deus. Aí vem a pergunta, por que Deus não evitou o coronavírus? Por que ele está demorando em agir? Deus trabalha no seu tempo.
Deus não perde nada de controle, tudo está nas mãos dele. Tudo isso é uma punição de Deus, um ato pedagógico de Deus para as nações. Por quê? Deixa eu citar aqui para vocês algumas coisas. 74 nações legalizaram o aborto. Crime. Você imaginou quantas crianças são mortas diariamente? Como é que Deus vê o planeta Terra? Pedofilia, erotização de criança, feminicídio, quantas mulheres são mortas? O Brasil é um dos campeões em matar mulher. Corrupção, bandidagem de corrupto, que mata com canetada, que tira as merendas das crianças, que rouba e fica rindo da cara da população. Juízes, promotores, pessoas que eram para exercer realmente a função legislador, muitas vezes são comprados. A lei se afrouxa, como diz aqui, ele vê a lei se afrouxa. Parece que o mal prevalece. No nosso Brasil parece que o bandido é honrado, o bandido ele é premiado. A lei se afrouxa, o camarada mata aqui, daqui a pouco está solto. A justiça não tem sido feita conforme realmente a palavra de Deus determina. Você já imaginou injustiça social através de nossos políticos? Juízes que legislam a lei para partidos. Então essa é a situação do nosso país. Alguns dizem, Deus é brasileiro, Deus é Deus de todas as nações. Agora Deus é o Deus daquele que se arrepende, que o honra, que o busca, que o respeita. No carnaval desrespeitaram, brincaram com a figura de Jesus. No carnaval profanaram. Nas últimas eleições aí, instrumentos da Igreja Católica, símbolos da Igreja Católica foram profanados na rua publicamente. E as autoridades não fizeram nada. É de a gente chorar pelo nosso Brasil. É pedir a misericórdia de Deus pelo nosso Brasil. Porque se Deus for usar da ira dele, nós estamos perdidos. É de a gente chorar pelo nosso Brasil. É uma tristeza, querido. Abacuque viu o juízo de Deus. Irmão, Deus é o Deus que age na história. Ele não mudou. Ele puniu os caldeus. Ele ia punir Nínive. Ia exterminar Nínive da terra. Mas Deus ainda teve misericórdia. Levantou o profeta Jonas. Deus acabou com Sodoma e Gomorra por causa de todo tipo de prostituição. De todo tipo de miséria de prostituição. Deus puniu, caiu fogo e enxofre. Deus é o mesmo. Ele não mudou. Está chegando a conta para o nosso Brasil. E papel da igreja, que isso dói por dentro, estou trazendo uma mensagem dura, mas uma mensagem real, uma mensagem de Deus, uma mensagem verdadeira. E o nosso papel é orar, buscar a direção de Deus. Segunda parte do livro, capítulo 2. A torre de vigia. Abacuque, ele não se conforma com a resposta de Deus, dizendo que Deus ia punir. Então no verso 2, verso 1, capítulo 12, Abacuque diz, tu és desde a eternidade, ó Senhor meu Deus, tu és tão puro de olhos, nós não iremos morrer, isso não vai acontecer. Ele não se conforma com a resposta de Deus.
Verso 13, o texto tão puro de óleo, e ele começa a se levantar, fazer algumas queixas, questionar a Deus. Mas ele reconhece a soberania de Deus, o poderio de Deus. E o que é que ele faz? Ele vai agora, na segunda parte, ele vai colocar diante de Deus a sua queixa. Abacuque vai colocar diante de Deus a sua queixa, a sua reclamação. Ele entra em oração. Esse é o caminho mais maravilhoso que Abacuque tomou. O caminho da oração. Você que está me ouvindo neste momento, se você é crente, se você é espírita, católico, se você não tem religião, não importa. Você pode neste momento pedir a misericórdia de Deus, orar pela sua nação, dizer, confessar os erros da nação, o pecado da nação. E confessar também os seus pecados diante de Deus. Deus ouvirá do céu. É nessa hora que nós precisamos juntar, subir, entrar na nossa torre de vigia, como Abacuque entrou na torre de vigia. A torre de vigia era um lugar bem alto, porque as cidades eram rodeadas por muralha. E havia uma torre bem alta para o soldado ficar lá em cima, olhando de longe, para ver se vinha o inimigo. E quando o inimigo vinha de longe, eles percebiam, eles gritavam de lá para a cidade. E os soldados da cidade se preparavam, arramavam tudo. Então, como era importante, aquele atalaia era chamado atalaia, que avisava o povo. Então Abacuque sobe da torre de vigia para poder entender, receber de Deus. Quando chegamos a Deus, na nossa torre de vigia, em quebrantamento, em oração, passamos a enxergar os propósitos de Deus. Ele levou a queixa a Deus, chorou, questionou, colocou na presença do Senhor. Então o melhor lugar para você levar sua queixa, o melhor lugar para você se colocar diante de Deus, o melhor lugar é em oração. Eu não sei como que você está passando, que você está enfrentando, as lutas, as dificuldades, as aflições que cercam você e sua família. Não se desespere. Deus está no controle. Deus guarda os seus filhos. Deus ampara o órfão e a viúva. Deus é bom, é bondoso. E quando nós pensamos na bondade de Deus, nós pensamos na pessoa que vai fazer tudo que a gente quer. Não, Deus não é assim. Deus é bom quando está disciplinando o seu povo. O pai que ama seu filho disciplina. Então Deus está disciplinando as nações. Porque Ele é bom, Ele está disciplinando as nações. Ele está dando um aviso às nações. Olha, não brinca comigo. Olha para mim. Eu sou o Senhor, dono de todas as coisas. Eu tenho poder nas mãos. E eu vou corrigir vocês para que vocês não pereçam. Porque se vocês continuarem nesse caminho, aprovando aborto, aprovando droga, liberando droga, praticando profanação contra o meu nome, a minha ira será derramada. Então há um aviso de Deus. Há um prenúncio do que pode acontecer lá na frente. E a igreja aqui na terra, eu ministro do evangelho, portador do evangelho, eu sou instrumento nesta hora para dizer o que Deus quer dizer às nações, o recado de Deus para a nação brasileira, o recado de Deus para nós, os que estamos aqui na terra. Então ele subiu para a torre de vigia, e lá ele ora. Ore. Deus mudará o quadro da tua vida, da tua família. Ore, busca Deus. E a resposta de Deus para Abacuque foi uma visão. Capítulo 2, Abacuque teve uma visão. E ele vê a punição dos caldeus. Deus levanta os caldeus como instrumento de juízo para Israel, para Judá. E depois Deus vai punir, lá na frente, os babilônicos. Levanta os Merdopessa e destrói com a Babilônia. Porque Nabucodonosor se achava o bambambam. Tem políticos que se acham bambambam. Tem juízes que se acham bambambam. O Supremo Tribunal se acha bambambam. Quem está acima de vocês é Deus. Ele é o Senhor absoluto de todas as coisas. O presidente dos Estados Unidos se acha bambambam. O presidente da Rússia se acha bambambam. A Bíblia diz em Isaías 40, as nações são para mim como a gota de um balde. Todos nós
não somos nada diante daquele que está sentado no trono, que é dono de todas as coisas. Então o caminho é humildade, o caminho é arrependimento, o caminho é olhar para o céu, o caminho é buscar a Deus, o caminho é chorar, porque os céus se abrem, os céus não estão em crise, os céus é quem está nos socorrendo, Ele já está trabalhando, Ele está agindo, Ele vai prover. Então houve essa visão, uma visão da punição, mas teve outra resposta de Deus, dentro dessa visão. Deus convoca os seus filhos a crer nele. Aí ele diz: o justo viverá pela fé. Meu irmão, viva pela fé, confie em Deus, não se atemorize, não se desespere. Deus está no comando, no controle. Deus cuida de mim e de você. O justo pela sua fé viverá. E se ele não andar pela fé, a minha alma não terá prazer nele se ele retroceder. Então é pela fé. Cante pela fé, adore pela fé, creia na palavra de Deus. A palavra de Deus é verdadeira. Aleluia! A palavra de Deus é verdadeira. Então, o capítulo 3 agora é a terceira parte, que é a parte mais linda, mais maravilhosa. Uma oração em forma de canto. Uma oração em forma de canto. No capítulo 3, Abacuque reconhece tudo. Abacuque reconhece a soberania de Deus. Reconhece que não adianta se queixar a Deus. E depois que Deus fala com ele, enche a alma dele, alegra o coração dele, Abacuque diz assim: a oração do profeta Abacuque, capítulo 3, sob a forma de canto: tenho ouvido, ó Senhor, as tuas declarações e me sinto alarmado. Aviva a tua obra, ó Senhor, no decorrer dos anos. No decorrer dos anos, fazes conhecida na tua ira, lembra-te da misericórdia. Querido, eu entendo tudo isso que nós estamos passando. Deus irá promover um grande avivamento sobre o seu povo, um grande avivamento. Deus está preparando as bênçãos grandiosas para nós, mas é mistério passar por isso. E Abacuque, ele entende. Interessante que Abacuque começa o livro dele chorando e termina cantando. Aleluia! Glória a Deus. Deus revela para seu profeta seu propósito, mostra a ele a sua soberania. Agora, em vez de questionar a Deus, Abacuque clama por avivamento e se alegra em Deus, independente da situação. Ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na videira, que o produto da oliveira minta, e nos currais não haja gado, todavia eu me alegrarei no Senhor e exultarei o Deus da minha salvação, porque Ele me faz andar como a corça altaneiramente. Deus é o Deus, irmão, de alegria, de gozo, de refrigério. Glória a Deus. A noite pode ser de choro, mas pela manhã vem a bênção de Deus. Amém. Então Abacuque agora clama por avivamento. Você, meu querido irmão, é hora de clamar por avivamento. É hora de chorar e pedir: Senhor, aviva a nossa nação, aviva este mundo. Senhor, visita este mundo com a tua bênção. Visita este mundo, Senhor, com a tua salvação. Visita este mundo com a tua paz. Visita este mundo, Senhor, com a tua glória, com a tua grandeza. Diante de tudo que estava acontecendo, a confiança de Abacuque se tornou inabalável. E a gente percebe isso no capítulo, no versículo 16 e 17. Ouvi, e no meu íntimo se comoveu a sua voz, tremeu os meus lábios, entrou a podridão nos meus ossos, e os meus joelhos me vacilaram. Pois em silêncio devo esperar o dia da angústia que virá contra o povo que nos acometeu. Mas ainda que a figueira não floresça, não haja fruto na vide,
o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento, e as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, e nos currais não haja gado, todavia eu me alegro no Senhor, exulto no Deus da minha salvação. O Senhor Deus é a minha fortaleza, e faz os meus pés como da corça, e me faz andar altaneiramente. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Observe que o povo de Judá dependia da agricultura para sobreviver. Os recursos financeiros vinham da agricultura e da lavoura. Embora essas fontes possam, de alguma forma, esgotar-se, o profeta vê, em última instância, sua própria existência não depende delas, mas da fonte que sustenta elas. E essa fonte é Deus. Amém. Aleluia! Que coisa maravilhosa! Quem sustenta a gente é Deus. E sustenta também os campos. Tudo provém de Deus. Mas se tudo isso se acabar, o profeta diz, se as ovelhas do campo sejam arrebatadas e não haja mais gado, se o produto da oliveira minta, se essas fontes de alimento se esgotar, eu não dependo dela. O profeta está dizendo, a minha fonte que me sustenta é Deus. Ele está usando essa expressão para dizer que a confiança dele em Deus agora é inabalável. Eu não posso andar pelas circunstâncias. Eu não sei quais são as circunstâncias, as suas dificuldades, a sua angústia. Eu não sei o que é que está atormentando a tua vida, mas em nome de Jesus, adora o Senhor, confia nele. Lança sobre ele a tua angústia, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade. Ele é o Deus que cuida de você. A circunstância não pode levar você à bancarrota. A circunstância não pode derrubar você. Você tem um Deus grande e poderoso, um Deus que é criador do céu e da terra, um Deus que cuida dos órfãos, da viúva, um Deus que disse a Jó, quando o leão está com fome, os filhotinhos de leão que está com fome, ele clama a mim, Jó. Ou seja, Deus é o preservador, é o sustentador de toda a fauna e de toda a flora. Amém. Jesus disse, por que estás ansioso pelo comer, pelo vestir? Não é a vida mais preciosa do que as vestes? Não é o alimento mais precioso do que o corpo? Buscais, pois, o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Louvado seja o nome do Senhor. Meu irmão, é para você andar por fé, é para você não se abalar por tudo que está acontecendo. É a providência de Deus, é a mão de Deus, é a soberania de Deus. Deus é dono, Senhor, provedor, cuidador, alimentador do seu povo e de todas as nações. Ele é o Deus de todas as nações. Ele abate como ele levanta. Ele pega o pobre necessitado, faz sentar no lugar de príncipe. É o cântico de Ana. Aleluia! Bendito seja o nome do Senhor. Ele é Deus e Ele está no controle. Ele é Senhor absoluto sobre todas as coisas. E o mundo tem que se dobrar diante do imperador dos céus, que comanda céu, terra e mar. A vida agora de todos está na mão de Deus. Ele é o Senhor. Amém. Uma alegria invadiu o coração do profeta Abacuque. Começou triste, cheio de queixa, cheio de dúvida. Quando Deus fala, aleluia, a palavra de Deus promove esperança, alegria, gozo, paz, refrigério. E foi isso que Abacuque pôde cantar. E ele canta, isso aqui é um cântico, irmão. Eu acho lindo que a expressão de Abacuque, se eu fosse dizer para vocês, verso 3, e Deus vem de Temar, do monte de Parã, vem do santo, e a glória cobre os céus, e a terra se enche do seu louvor. O seu resplendor é como a luz, raio brilhante nas suas mãos. Ali está velado o seu poder. Diante dele vem a peste, a pestilência, segue seus passos. Ele para e vê e faz tremer a terra, olha e sacode as nações, esmigalha os montes primitivos, os outeiros eternos se abatem, os caminhos de Deus são eternos. Vejo as tendas de Cusã em aflição, os acampamentos da terra de Midian tremem. Acaso é contra os rios, Senhor, que estás irado? É contra os ribeiros ou contra o mar o teu furor? Já que andas montado nos teus cavalos, nos teus carros de vitória. Tira a coberta, o seu arco, e a flecha está na tua aljava. Tu fendes a terra com rios.
os montes se vê e se contorcem. Passa torrente de água, as profundezas do mar, faz ouvir a sua voz. Levanta bem alto as suas mãos. O sol e a lua param nas suas moradas, ao resplandecer a luz das tuas flechas cintilantes, ao fulgor do relâmpago da tua lança. Na tua indignação marcha pela terra. Aleluia! Na tua ira calca aos pés as nações. Tu sais para salvamento do teu povo. Aleluia! Para salvar o teu ungido fores. Feres o telhado da casa do perverso e lhe cobres de todo o fundamento. Transpassa a cabeça dos guerreiros do inimigo com a sua própria lança, os quais com tempestade avança para me destruir. Regozija-se como se estivesse para devorar o pobre, as ocultas. Marcha com os teus cavalos pelo mar, pela massa de grandes águas. Eu quero dizer para vocês, isso aqui é uma expressão poética de Abacuque. Abacuque usa a expressão poética para dizer que Deus está marchando sobre a terra, que Deus está agindo, que Deus vem para visitar as nações. Ele é o Senhor das nações e tudo está nas mãos dele. E eu quero concluir dizendo, querido, que a alegria que Deus nos dá é uma alegria sem igual. A nossa alegria não é circunstancial. A nossa alegria não depende da circunstância. Abacuque está dizendo isso. A nossa alegria depende de Deus. Amém. E a nossa alegria está em Deus. Aleluia. Abacuque começa deprimido, em dúvida ao ver a retidão e a justiça de Deus. Termina com alegria, confiando na provisão de Deus. Deus é a fortaleza, ou seja, Deus é a nossa estabilidade e segurança. Ninguém pode nos arrancar dos braços de Jesus. Ele usa o símbolo da coça para falar: faz os meus pés como da coça. Ele está dizendo, os pés da coça é firme. Ele está dizendo, Senhor, tu me dá firmeza nos meus passos. Tu me dá beleza e alegria para viver. A vida é bela, eu vivo com ela. Então, o que é que Abacuque está dizendo? Ele está dizendo que, mediante o que nós estamos passando, Deus me dá pés de corça. Amém. Pés firmes, estabilidade, graça, fortaleza. Que Deus continue enchendo a minha alma e a tua alma da presença dele. Que o teu lar seja abençoado nesta manhã. Que esta palavra entrou nele. Que a graça de Deus venha sobre a tua vida. E que confie que Deus está no controle de todas as coisas. Você deve fazer feito Abacuque. Orar, buscar um avivamento, clamar pela misericórdia de Deus, pedir a Deus que tenha misericórdia da nossa nação, da nossa vida. E Deus é misericordioso. E Ele já está estendendo a sua mão com misericórdia. Deus me abençoe. Te abençoe. Em nome de Jesus.